Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como o sociólogo francês Marcel Mauss compreende a relação entre religião e magia e como pensar esta relação nos dias atuais? No programa de hoje eu converso com a professora Tatiane Almeida, ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a relação religião e magia. Seja bem-vinda, Tatiane, prazer receber você aqui no Religare. Muito obrigada pelo convite. Você pode acompanhar o canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos, compartilhe o Religare com os seus amigos. Tatiane, fala um pouco para nós sobre esse autor que você escolheu, não é? E por que você pensa, né, trabalha essa questão da relação entre religião e magia? Sim, o autor que eu discuto é o Marcel Mauss, ele é um antropólogo francês, sociólogo. Ele escreveu uma obra chamada Esboços de uma Teoria Geral da Magia. E nessa obra ele propõe um estudo do que seria a constituição da magia em termo teórico. Ele chega a uma conclusão, após alguns estudos, que já existia, mas ainda em muitos estudos práticos. Então ele propõe investigar a magia a partir do seu ritual com fatores teóricos. Então ele parte de ritos mágicos para desenhar tudo aquilo que constituiria uma teoria da magia. Sim. Agora, assim, por que você se interessou por esse estudo, em especial por esse autor? Como é que você chegou até esse lugar, né? Foi uma corrente. Eu participei de um processo de iniciação científica na PUC Minas, no bairro Capelinho, com uma outra temática em Betim, né? Com o tema da secularização. E participei de alguns cultos desse locus. E, ao chegar nisso, eu comecei a pensar que dentro daquele ritual poderia ter algumas nuances de magia. Então, eu fui procurar algum autor que me respaldasse a pensar naquele campo com uma outra visão. Então, eu cheguei ao Marcel Mauss, comecei a ler as obras dele e comecei a fazer ponte com aquilo que eu já tinha de bagagem, já como acadêmica. Você identificou traços de magia em práticas religiosas, é isso? Sim. E ficou muito mais claro a partir da leitura teórica, pela descrição ritual que o Marcel Mauss faz, a fazer ponte com tudo aquilo que eu tinha feito na pesquisa de campo. Sim. Agora, o que a gente está chamando de magia? O que você entende por magia e especialmente a partir do Marcel Mauss? Sim, Marcel Mauss vai falar que a magia é um fenômeno coletivo, social, ela irradia do social, mas inevitavelmente ela chega a ser individual. Essa crença irradia do social, mas o indivíduo ele tem a necessidade de fazer esse ritual de forma individual. Então, é uma busca do sujeito pela sua autonomia, pelo seu resgate de subjetividade dentro desse contexto ritual. Entendo. O ritual, ele tem alguns elementos, né? Tem o mago, tem o próprio ato mágico, tem a representação mágica. Explica para nós esses elementos, né? A gente podia começar, por exemplo, então, com o mago, né? O que o Marcel Mauss ajuda a gente a entender? Sim. O mago, ele é o responsável pelo ritual. Não se trata de uma pessoa preparada ou uma pessoa que tenha feito algum curso, alguma especialização. O Marcel Mauss, ele defende a hipótese de que esse mago ele é constituído pelas próprias sociedades. Então, a sociedade, a partir da sua necessidade, ele dá essa atribuição a uma pessoa que vai se denominar mago. Então, o mago ele vai ser o agente da magia. Então, ele vai articular tudo aquilo que é subjetivo e tudo que vem da sociedade, vem do indivíduo, para fazer todo esse ritual. Então, ele vai atender uma necessidade desse indivíduo. Sim. E o ato mágico, o que seria? O ato mágico, ele consiste no ritual propriamente dito. Então, esse ato, ele chega a ser tudo aquilo que o mago vai fazer. Então, é como se fosse uma receita, trocando em miúdos. Então, ele vai colocar em prática tudo aquilo que o indivíduo pretende fazer, pede para fazer, dentro desse ato. Então, o ato ele é o ritual. Sim, sim. E o último elemento que você trabalha é o da representação mágica. Sim, as representações consistem no resultado. É aquilo que se obtém do ritual. Sei. Você, quando fez o estudo sobre Marcel Mauss, eu pude identificar que você também se interessa por ver outros estudos
não é, que também estudam a magia. Como é que você situa o Marcel Mauss, não é, nesse conjunto de autores aí da antropologia, sobretudo, não é, que pesquisam também sobre magia? Sim, estudar o Marcel Mauss me induziu a fazer um resgate de tudo aquilo que já tinha sido estudado. Aí a gente vai ter um nome de peso, que é o James Frazer. Ele aparece como o primeiro pioneiro, né, no estudo da magia primitiva. Mas até então ele traz mais a magia como um ritual e de forma prática, mas ele ainda não me chega a dar elementos de como explicar. O Marcel Mauss, ele já propõe uma vertente, que aí ele deixa bem claro na obra dele, que só é possível chegar ao que é magia se você confrontar com a religião. Marcel Mauss identifica que todas as religiões, elas têm traços mágicos. Então, ao propor esse confronto, você consegue delimitar que ambas são coletivas, mas que uma vai puxar para o indivíduo, para a subjetividade, e a religião ela vai se fortalecer nesse laço coletivo, que já é, né, sabido. Enquanto a magia, tendo essa força coletiva, ela irradia o sujeito, né? Então, tudo aquilo, o individual, ele vai prevalecer, mas não deixa de ser coletivo. Sim, há vários estudos que falam de magia e religião, colocando a magia sempre numa condição inferior. Pelo que você está falando, a partir do Marcel Mauss, a gente quebra de forma bastante significativa com essa noção meio evolucionista, né? Então, a magia mais simples, a religião mais complexa. É isso mesmo? Sim, ele propõe um estudo equivalente, né? De equivalência entre religião e magia. Sim, a magia, para o Marcel Mauss, ela está dentro da religião desde seus primórdios. Então, nunca houve uma separação entre religião e magia. Elas sempre houveram, mesmo que ele não trabalhe isso como hipótese, ele não chega a classificar ou chega a identificar quando a magia instaurou. Porque ele classifica a magia como algo já dentro do pensamento, dentro da consciência do indivíduo. É tanto que ele chega a falar que a magia é a arte do fazer. E fazer, o ser humano, ele já faz desde quando, né, se tem consciência. Então, ele não chega a pensar numa linha histórica ou de ruptura. Então, ele sempre trabalha com essa hipótese, desde sempre, desde os primórdios. Sempre houve uma magia, assim, e sempre houve dentro da religião. Essa questão de atribuir a magia, até muitas vezes ao charlatanismo, não entra dentro desse tipo de estudo. Né? Até mesmo nas minhas pesquisas, eu tento também não atribuir a uma única religião, em deixar em aberto, né? Porque é muito recorrente nos nossos estudos atrelar a magia somente às religiões de matriz afro, o que eu também tentei quebrar com o meu trabalho, né? Pensar ela para fora desses limites. Quando você fala que teve essa ideia, né, num trabalho de iniciação científica, quando você foi visitar igrejas no bairro aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, o bairro Capelinha, lá em Betim, que você identificou em cultos, e aí são cultos em igrejas evangélicas, traços de magia, esse autor pode te ajudar, de fato, bastante, não é, em aproximar, né? São religiões, são igrejas, não é? E o ritual apresenta traços mágicos. Lembrando dessa época, você tem algum exemplo assim que te chamou a atenção, que te despertou? Nossa, mas isso aqui é muito próximo, né, de uma prática mágica. Eu me lembro que uma vez você me falou de óleo, de rosa, coisas do tipo. É muito recorrente, e até pensar também que no bairro Capelinha existia uma igreja católica, né? Não só evangélicas. E dentro desses cultos é muito comum você perceber que eles fazem uso de materiais. E esses materiais, objetos, etc., eles se tornam portadores de poder. E dentro desses cultos, você percebe que a água, né, ela batiza, o óleo unge, uma roupa equivale à pessoa inteira. Né? Então, dentro das leis da magia, também existem leis que respaldam esses usos de materiais que se tornam portadores de poder. Por exemplo, no culto que eu cheguei até fazer uma passagem por ele no Capelinha, o pastor ele chegou a usar uma rosa de plástico. Durante esse ritual, ele pediu que os fiéis levassem para casa essa rosa e que deixassem essa rosa em casa e essa rosa iria captar tudo aquilo de ruim que tivesse naquele ambiente. Depois, os fiéis levariam novamente essa rosa para a igreja
e ela seria queimada. E todos os problemas se encerrariam. O Marcel Mauss, ele defende que, e ele chega a elencar uma dessas leis, que é equivalente, que esses materiais se tornam portadores de poder, eles não são nada mais que existe uma potencialidade mágica, que é a potencialidade de fazer destruir tudo aquilo que é necessidade do indivíduo, né? Então, a partir de uma subjetividade, você se atinge a magia. Então, o Marcel Mauss, que pensou uma outra época, outras coisas, não é? Está sendo aí atualizado, ressignificado por você, quando você identifica em cultos que acontecem hoje, não é? Nas igrejas. Me lembro que, por exemplo, esse bairro se parece muito com muitas ruas do Brasil, né? Com muitas igrejas, porta com porta, janela com janela, ali a efervescência religiosa é muito intensa. Não é? A gente podia terminar falando assim, falando um pouco, o Marcel Mauss, que não pensou essas coisas, não pensa o que você está pensando, não é? Ele estava voltado para quê, afinal de contas? Assim, qual era... Ele, quando olhava para a magia, ele estava atento a que tipo de fenômeno especificamente? Que lugar? Tá. O Marcel Mauss, quando ele começa a desenvolver o seu estudo da magia, e lembrando que ele faz até então um esboço, porque ele não chega a concretizar a obra, ele começa a tentar pensar a magia em confronto com a religião para entender que espaço que ela ocupa dentro da sociedade. Contexto. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é uma resposta importante. Sim. A gente começa o segundo bloco, então, voltando a esse ponto. Eu estou conversando com a professora Tatiane Almeida, o Religare vai fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já.